21. Esse é o capítulo, versículo 1. Louvado seja Deus. Aleluia. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E eles esperavam que viesse a lixar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e de desinteria. O pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais os distinguiram também com muitas honras. Aleluia. Assim, quando embarcamos, nos proveram das coisas necessárias. Se assente, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Apóstolo Paulo vem escrevendo, mas ele tem uma missão, que é chegar a Roma. Só que para chegar a Roma, existe alguns percalços. É bem provável, bem nítido, a quem está numa direção de uma campanha, quando está se preparando, eita glória, já começa a acontecer algo imprevisto. Já começa a se levantar. Mas se você tem um alvo que é chegar a Roma, continue. Porque quem está te direcionando, quem está direcionando a Paulo a chegar a Roma é o Senhor. O Senhor faz uma promessa a Paulo que ele irá te chegar a Roma. E é assim comigo e com você quando estamos diante da campanha. Por isso que temos que buscar revestimento. Por isso que temos que buscar força no Senhor. Porque o Senhor vai nos capacitar para chegar no destino que Ele quer que eu e você chegue. Para chegar a Roma, eles tiveram que encalhar. Aconteceu algo direcionado a um navio que foi parar numa ilha chamada
propósito. Foi propósito do Senhor. Paulo vem reconhecendo a benignidade daquele povo, os bárbaros. E lá mesmo, Paulo começa a ver a situação ao pai do público e vê. Você acha que foi algo? Foi propósito. Glória a Deus. Do navio encalhado. Eita, glória a Deus. A gente toma um caminho a qual o Senhor vai na frente de mim e de você pega um outro. É o Senhor direcionando o caminho que Ele quer que eu e você chegue. É a direção do Senhor. O navio foi parar ali por um propósito. E Paulo usou de benevolência, usou as suas mãos, usou a sua boca para orar. E foi curado o homem, o pai deste homem foi curado. E há muitos enfermos naquela ilha. Paulo curou, usou de benignidade, usando a oportunidade a qual aconteceu neste navio chegar a mal. Só que não bastava somente. Quando eu e você estamos diante de uma missão, vai começar a acontecer. Mas dá um fio na barriga. E se eu te disser que tudo isso é normal? É normal. Por quê? Porque o próprio Senhor vai te capacitar. O próprio Senhor vai te dar força. O próprio Senhor vai te direcionando. O próprio Senhor vai usar a tua boca, louvado seja Deus. Por quê? Porque somos instrumentos nas mãos do Senhor. Aquilo que eu e você não consegue fazer, Ele vem e faz o sobrenatural acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. E nessa missão, acontece que Paulo também toma uma atitude. Ele já encontra uma fogueira acesa. E ele começa a agradecer aos bárbaros que usaram de bondade para com ele, para com todos que estavam no barco, no navio. E aí começou a acontecer que Paulo, juntando os graveiros, levou até a fogueira. O fogo já estava aceso. Mas não basta eu chegar na igreja e encontrar a igreja assediada pela glória do Senhor e ficar fácil vendo o que está acontecendo e não me mover para fazer algo sobre o reino de Deus. Eu tenho que fazer algo para continuar o fogo ardendo continuamente. O fogo tem que manter aceso, aleluia. Paulo se preocupa em procurar os graveiros que levam para a fogueira. Só que nessa fogueira também se manifesta a serpente. Aleluia, louvado seja Deus. E se eu te disser que é algo natural também, entenda, a víbora. Vou te trazer algo natural para que você possa entender o sobrenatural. Quando o homem começa a tacar fogo na floresta, no mar, se tiver serpente naquela região, ela não fica. Ela começa a procurar, ela começa a procurar outro caminho. Agora você traz o lado espiritual, a qual o apóstolo Paulo está direcionado para o Espírito Santo, aleluia. Porque algo acontece, a víbora morde dele. Só que todos estão em redor de Paulo e dizendo, vai morrer, vai cair. Só que Paulo leva sua mão sobre o fogo e começa a sacudir a sua mão. E a víbora cai. Todas as investidas do adversário, ele não suporta a glória do Senhor. Ele não suporta o fogo que está ardendo dentro da igreja. Ele não suporta a glória. Ele tem que bater em retirada. E foi assim que aconteceu. A serpente caiu. Louvado seja Deus. Só que, sem demais delongas, aconteceu vários imprevistos, tempestades, para chegar à ilha de Malta, tempestade, o navio se quebrou.
Só que a gente tem que continuar caminhando. Embora a gente chegue a Roma,